Olá pessoal, bom dia, né? Vamos para mais um dia de estudo, nosso segundo dia de aula. E hoje a gente vai dar início ao estudo sobre o conteúdo, tá? Iniciando o nosso capítulo 1, que fala sobre sistemas de numeração, tá? Então vem comigo e vamos lá. Pessoal, observem essa imagem aí, tá? Essa nossa belíssima árvore. Gostaria que vocês olhassem esta imagem e analisassem, tá? Aí eu gostaria de questionar vocês. É impossível imaginar um mundo sem números, pois eles são fundamentais em nossa vida. Mesmo que indiretamente isso é verdade, sabe, pessoal? Qualquer que seja a atividade desenvolvida, eles estão sempre presentes, tá? Mesmo que indiretamente. Por que mesmo que indiretamente? Porque tudo, pessoal, tudo, simplesmente tudo vai envolver questões relacionadas a números, né? Por exemplo, esse método que estamos usando para ter aula à distância, né? Que é utilizado a linguagem computacional. E a linguagem computacional, pessoal, ela é uma linguagem binária. E uma linguagem binária é toda escrita por números, tá? Se vocês observarem uma casa, pessoal, essa casa, pessoal, para ser construída tem que ser feito todo um estudo para ser construído um alicerce, né? Você vai ver a quantidade de, se for para levar a terra, a quantidade de aterro que vai levar. Se não for levar a terra, a quantidade de entulho ou terra que você vai ter que extrair. A angulação certa para você colocar as colunas. Os ângulos certos para você construir as paredes. A altura correta. Ou seja, tudo envolve números, tá? E observando a imagem, né, de abertura da nossa aula, você consegue fazer a relação entre os números que usamos e os dedos da nossa mão? E por quê? Pois bem, pessoal, os dedos foram, talvez, segundo alguns estudos, tá? Os dedos foram, talvez, os primeiros instrumentos de contagem e de cálculo utilizado pelo homem, certo? A sociedade inteira provavelmente aprendeu a contar até os 5 nos dedos de uma mão, né? Depois, por analogia ou mesmo por simetria, né? Passou a prolongar a contagem até 10 usando os dedos da outra mão, até ser capaz de estender indefinidamente a sucessão regular dos números inteiros naturais, tá? Esses números inteiros naturais são conjuntos dos números, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, até o infinito, tá? Existem diversas línguas, traços que comprovam esta origem corporal da capacidade de contar, certo? Existem várias provas, vários estudiosos que comprovam isso. Para alguns povos africanos, os números 5 e 10 ainda são designados por palavras que significam a mão, duas mãos, certo? A mão significa 5 e duas mãos significa 10, tá? Ou 2 vezes a mão, né? No caso ficaria 2 vezes 5. Também, pessoal, é comum também que certos números estejam relacionados aos dedos específicos, tá? Para alguns povos, por exemplo, o 4 é chamado de topeia. O que é que significa topeia? Significa o dedo indicador. A própria palavra dígito significa dedo. Assim seja por sua mobilidade, a mão do homem é o mais antigo e difundido dos acessórios de contagem e de cálculo para os povos ao longo dos tempos, né? Quem aqui não fica contando nos dedinhos quando é uma conta mais longa ou uma conta mais cansativa, né? Todo mundo, até eu mesmo às vezes, conto nos dedos, né? A informação, pessoal, ela foi comprovada por estudiosos da história da matemática, tá?
que encontram vestígios de seu uso em todas as regiões no mundo, tá? Isso não é só vocês aqui que contam nos dedos, não é só o pessoal do Ceará, não é só o povo do Brasil, é o povo de todo o mundo, tá? As pesquisas permitem dizer que o uso dos dedos levou inclusive ao surgimento do registro decimal, tá? Então, pessoal, relacionado a os números que usamos, né? O que é que vocês têm a comentar sobre? O que é que vocês têm a dizer sobre? Sugiro eu que pausem o vídeo, pensem ou pesquisem e abram a mente para os números que usamos, tá? Então, feito isso, dá o play e vem comigo. Os números que usamos, pessoal, é uma unidade básica da matemática, né? Os números, eles são usados para quê? Eles são usados para contar, são usados para medir e são usados para comparar quantidades. Como assim, professor, comparar quantidades? Eu vou comprar 3 quilos de arroz para minha mãe e 2 quilos de arroz para minha tia, certo? Então, tá aí essas representações simbólicas, 3 e 2. Você pode estar comparando, dizer quem é maior que quem é menor do que quem, né? Qual mãe comprou a maior quantidade de arroz, certo? E um sistema numérico, certo? É um conjunto de símbolos, pessoal, ou de numerais. Usamos para representar os números, né? O sistema mais comum utiliza 10 símbolos chamados de dígitos, ou podemos chamar de algarismos, certo? Quais seriam esses? Seriam esses tradicionais que usamos hoje. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? E todas as combinações deles. Professor, como assim as combinações deles? Por exemplo, o número 1, aliás, o dígito 1 e logo em seguida à sua direita o dígito 2. Isso forma o número 12, tá? Então a combinação de 1 e 2 nesta ordem forma o número 12, tá? O número 3, o número 4 e o número 5 consecutivamente, né? Nesta ordem, isso é formado o número 345, tá? Então, é basicamente essa a ideia. Pois bem, pessoal, visto isso, eu trouxe aqui algumas imagens para analisarmos, tá bem? Os números, pessoal, eles indicam várias coisas diferentes, tá? Esses números que usamos, eles podem representar o quê? Eles podem representar quantidades, eles podem representar códigos, podem estabelecer relação de ordem e podem expressar medidas, tá? Nesta imagem 1, vocês estão vendo aí, é uma balança, certo? Uma balança pesando alguns alimentos, tá? Neste caso aí, os números indicados por aí estão indicando quantidade, tá? Quantidade de peso que você vai se alimentar, suponhamos. Nesta imagem 2, pessoal, vocês estão podendo ver aí, esse aparelho em vermelho se chama dispensador de senha, tá? Por exemplo, quando você vai a um banco, ou quando você vai aos correios, você tem que pegar uma senha, né? Para você ficar numa filazinha e tal. A numeração utilizada neste caso representa ordem, né? Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, o quarto da fila, o quinto e por aí sucessivamente. Então está indicando ordem. Nesta imagem 3 que vocês estão vendo, um dedinho digitando um número de celular, certo? Este número de celular é para representar o quê? Representar códigos, né? Bem como um CEP. CEP também representa código, tá? E nesta última imagem aí, que vocês podem ver um relógio bem bonitão, né? Com os números verdes. Esse relógio, ele está representando a ideia de expressar uma medida, tá bem? Então, é basicamente isso aí, o nosso estudo de hoje, bem simples,
rápido e prático, tá? Sobre os números que usamos, tá bem? Pessoal, e por fim, segue aí a agenda de vocês, tá? Resolver os exercícios da página 4 à página 7 do livro grosso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu estarei à disposição de vocês, tá? Só peço um pouco de paciência, porque eu também tenho que dar auxílio ao pessoal que vai presencialmente para o colégio, tá? Assim que eu ver a mensagem, caso tenha alguma dúvida, aí eu entro em contato, tá? Para ajudar da melhor maneira. Tenham um bom dia e boa sorte.